Aí você tem que notar um detalhezinho para entender toda a estrutura aqui. A tabela periódica ela é dividida nas colunas. O subnível S pode ter, no máximo, 2 elétrons. Por isso que o subnível S tem 2 colunas, grupo 1 e grupo 2. O subnível P pode ter, no máximo, 6 elétrons. Por isso que são 6 colunas para fazer o bloco P. No subnível D, lembra que cabem 10 elétrons. Então, a gente teria 10 grupos, ou seja, 10 colunas para fazer o bloco D. É só você perceber que a partir do grupo 3, termina a distribuição eletrônica em D1, vai para o grupo 4, D2, D3, D4, D5, até o grupo 12, que termina a distribuição eletrônica em D10. O grupo F, ou bloco F, lembra que são os de baixo, série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Até porque pelo diagrama de Linus-Pauling, agora para você retornar aqui do lado e transpor a informação do diagrama para a tabela periódica. Olha como é que dá certinho. 1s. No primeiro período, eu posso ter 2 elétrons. Isso quer dizer que no primeiro período da tabela periódica eu vou encontrar 2 elementos. É só caminhar pela tabela periódica. O hidrogênio é 1s1, vem para o hélio, que ainda é 1s2. Vamos começar a segunda linha da tabela periódica. Então, volta lá para o diagrama e acompanha na tabela. Na segunda linha do diagrama aqui, eu tenho 2s e 2p. Cabem 2 elétrons, aqui cabem 6. Total da segunda linha, ou seja, segundo período da tabela, a gente pode dizer que são 8 elementos químicos. É só fazer a ordem. O lítio começa aqui, ó, 2s1, berílio, 2s2. Não tem elementos de transição ainda, ou seja, não existe o subnível D ainda no diagrama. Por isso que você pula para cá. O boro termina em 2p1, depois viria o carbono 2p2, o nitrogênio 2p3, o oxigênio 2p4, o flúor 2p5 e o gás nobre, neônio 2p6. Se você entendeu, vou fazer um pouquinho mais rápido. Voltando para lá, pelo diagrama, terceiro período da tabela periódica. Se você notar, todos os períodos da tabela periódica começam obrigatoriamente no subnível S. E todos os períodos da tabela periódica vão terminar sempre em um gás nobre. O único gás nobre que termina em S, lembra que é o hélio, que é do primeiro período. Todos os outros gás nobres terminam em P. Então, todos os períodos da tabela periódica vão terminar em P6. A diferença está no nível. 2p6, terceiro período termina em 3p6, quarto período termina em 4p6, quinto período 5p6 e assim por diante. Só que, a partir do quarto período da tabela periódica, é que no diagrama de Linus-Pauling a gente percebe o aparecimento do subnível D. Lembra que o nome é elemento de transição? Justamente porque ele está na transição ainda de período. A gente já começou a distribuição eletrônica no quarto período, porém, os elétrons ainda entram no terceiro período, para quem termina em D. Daí essa transição ainda para o quarto período. Então, seguindo aqui, ó, olha como é que vem ilustrado isso na tabela periódica. Bloco S, bloco P. O bloco D aparece entre o S e o P, como no diagrama de Linus-Pauling. Por isso que, a partir do quarto período, sempre entre o bloco S e o bloco P, acaba aparecendo o bloco D na distribuição eletrônica. Só tem mais um para você perceber e a gente fechar isso aqui. O bloco F. Pelo diagrama de Linus-Pauling, o bloco F só vai aparecer a partir do sexto período. 6s1, 6s2, aí começa o 4f. Lembra que eu falei que tem uma diferença entre transição interna e transição externa? Os lantanídeos e os actinídeos representam os de transição interna. É só você reparar que o nível já é o sexto, mas quem está no subnível F está numa transição ainda porque está passando no quarto período. No mesmo nível, o período da tabela, quem está no bloco D está no quinto período. Então, uma transição mais externa de quem está no F. Por isso, quem termina a distribuição eletrônica em F é de transição interna. Quem está no subnível D é de transição externa.
E aí, nesse caso, a partir do sexto período, começa o bloco F. Vem 6S, ou seja, 6S1, 6S2. Aí começa o subnível F. E na nossa tabela periódica, o subnível F, então, a partir do sexto período, é a série dos lantanídeos. Então, você vai transpor a informação aqui para baixo. Lembra que no subnível F cabem 14 elétrons. Então, você encontraria na série 14 elementos. Só que a gente já tinha visto isso antes. Na série, no total, são 15 elementos. Só que depois que termina o subnível F, pelo diagrama, começa de novo o subnível D. Até porque, lembra que a sériezinha dos lantanídeos, ela está no grupo 3 da tabela. E a gente já tinha visto anteriormente que o grupo 3 é quem está em D1 na terminação da distribuição eletrônica. Por isso que é o termo de ligação daqui de baixo com aqui em cima na tabela periódica. Depois do subnível F, a gente volta para o subnível D. Aí você começa tudo de novo na tabela, do D1 até o D10. E terminando o subnível D, lembra que, pelo diagrama, voltamos para o subnível P. Então, lendo a sexta linha, ou seja, o sexto período da tabela, 6S, passamos pelo bloco S. Agora vem o bloco F. Aqui vai ser o 4F, todo mundo da série dos lantanídeos. E o últimozinho da série, que é justamente quem apareceria aqui em cima, voltamos para o 5D. Terminou todo o subnível D, voltamos para o subnível P. Para terminar, lembra que o sexto período. Então, esse é o 6P. Isso vai se repetir na última linha, que é a sétima linha, o sétimo período. Então, voltando lá no comecinho. 7S, começa agora a série dos actinídeos. Então, aqui é o bloco F que está aqui embaixo. Só que lembra que a transição é mais interna. Então, depois do 7S vem o 5F, todos os actinídeos. Lembra que o último que aparece aqui é justamente para fazer a ligação com o bloco D. Volta aqui para cima. Voltando aqui viria o 6D. E depois, fechando o sétimo período, vem o bloco P, 7P.